Olá, pessoal. Vamos lá para mais um vídeo. O que eu analiso antes de investir em uma ação? Existem duas formas de analisar uma ação. Você pode usar uma análise fundamentalista e fazer uma análise gráfica daquele ativo. Que é a análise fundamentalista, você vai usar a parte contábil da empresa, os fundamentos dessa empresa. O que está lá no balanço patrimonial, o que está lá na demonstração dos resultados do exercício. Na outra parte, você vai olhar os preços do mercado naquele momento, que é a análise gráfica, que são aqueles candles. Hoje eu vou te mostrar 4 indicadores que sempre passam pelo meu filtro, indicadores fundamentalistas, indicadores onde eu olho a parte contábil do ativo. Vamos lá. Eu sou Renato Oliveira, auditor fiscal da Receita Federal, e eu ensino servidores públicos a fazer R$ 10.000 de renda passiva por mês sem medo de investir. Vamos lá para o vídeo para vocês verem que indicadores que são esses e que são muito bons para poder você usar, para poder escolher de forma assertiva a sua ação. Vamos lá, então, a videoaula de hoje, o vídeo de hoje é sobre o que eu analiso mesmo para investir em uma ação, os 4 indicadores. Vamos lá. Primeiro indicador que você tem que colocar na sua cabeça: Dividend Yield, DY, nada mais é do que quais são os dividendos que estão chegando para mim, que estão sendo depositados para mim por eu ter essa ação. Nada mais é do que o dividendo, o percentual de dividendos que chegam para mim de acordo com o preço daquela ação. Então, depois que um resultado de um exercício é consolidado, você tem lá a base do lucro líquido, aquele lucro líquido é distribuído para os acionistas. Então, esses acionistas somos nós, que temos a ação daquela empresa. Mas você tem que ter muito cuidado com esse indicador. Ele é maravilhoso, tem empresa que gera 8%, 9%, 10%, até 15% ao ano de dividendo distribuído. Então, se eu tenho lá R$ 10, eu tenho R$ 10 no preço da minha ação, eu recebi 10% dessa ação, R$ 1 está no meu bolso. Ou seja, eu já tenho R$ 1, 10% daquela ação no meu bolso já de dividendo. Isso em 10 anos, menos de 10 anos, porque juros sobre juros, se eu reinvestir esse dividendo, o que acontece? Em menos de 10 anos, eu já recuperei todo o capital investido nessa empresa. Então, o DY, o dividendo, ele é fundamental para quem quer ter uma carteira realmente eficiente. Aí no YouTube tem vários vídeos meus falando sobre carteiras eficientes e qual a composição de carteiras que eu consigo fazer para gerar R$ 10.000 de renda passiva. Olha aí no meu perfil aí do YouTube, e aí na descrição também nós vamos colocar vídeos que mostram que uma das características de você ter uma boa carteira de investimento é você colocar boas ações pagadoras de dividendos. Mas você tem que tomar um cuidado com isso. O que é? Esse DY muito alto, acima de 15%, acima de 12%, você tem que ficar esperto, porque pode ter tido esse aumento radical desse percentual de dividendos distribuídos com manobras contábeis, usando dentro da contabilidade reservas, lucros acumulados para inflar esse dividendo. Então, você deve sempre analisar esse dividendo com outros indicadores, tá? Olhe os dividendos distribuídos durante os anos, olhe a média desses dividendos, olhe se essa empresa não está fazendo uma maneira de sangrar o patrimônio dela. Muitas vezes essa empresa está sangrando o patrimônio, distribuindo muito dividendo, porque ela está com problemas contábeis. Ela pode estar até com prejuízos líquidos e ela está distribuindo dividendo para os sócios
exatamente porque ela já sabe que ela não está bem das pernas. Então, muito cuidado com dividendos distribuídos excessivos. Podem conter riscos e manobras contábeis dentro deles. Mas é um ótimo indicador que eu uso. É um dos primeiros que eu uso, mas eu não olho só esse. Vamos para o próximo. ROI. Eu até coloquei aí um balanço de patrimônio, tá vendo aqui, ó? Como forma só para poder ilustrar para vocês. E a fórmula do ROI, ok? Então vamos lá. Isso é muito importante. O que o ROI é? Tá? Só para vocês terem uma noção, tá? O ROI, ele nada mais é do que um retorno sobre o patrimônio líquido da empresa. Ele mede a eficiência de lucro. Então, por exemplo, se eu tenho um lucro de uma empresa que gera lucro e que gera um percentual de lucro muito bom em cima daquele patrimônio, é o seguinte: eu tenho um patrimônio, eu tenho as lojas, estou falando geral, lojas, estoque, bens. Se eu gero retorno sobre esse patrimônio, lá no patrimônio líquido está o registro de tudo que a empresa tem, de todo o patrimônio que a empresa tem ali dentro, tá? O capital social, as reservas, tudo está ali dentro do patrimônio líquido. O patrimônio líquido, então, quando eu tenho um lucro, eu espelho o seguinte: esse patrimônio líquido, que é o patrimônio da empresa, o percentual do lucro líquido em cima desse patrimônio gera ROI. Quanto maior esse indicador, melhor é. Por que melhor é? Porque eu estou sendo eficiente na minha geração de lucro com esse patrimônio. Então, quanto maior o ROI, melhor é essa empresa para investir, porque ela sabe o que ela está fazendo. É uma empresa que sabe o que está fazendo. É uma empresa que tem a certeza de uma boa estratégia e uma boa gestão administrativa dela. Então, a gente tem que preferir empresas que multiplicam bem o capital próprio. Elas multiplicam o patrimônio líquido através de uma boa gestão administrativa. Esse é o segundo indicador que eu uso. O terceiro indicador é o motor da empresa, que é lucro líquido. Empresa que não gera lucro é empresa ruim. Ela pode até virar o jogo. Existem outras estratégias também que a gente utiliza para crescimento de valor de preço de empresa quando existe uma mudança gerencial. Eu estou com prejuízo e vou virar lucro. Mas se você quer consistência de carteira passiva, de renda passiva dentro da sua empresa, dentro da sua carteira, você precisa de empresas que geram lucros constantes e crescentes trimestre a trimestre. Prefira empresas que estão rendendo e lucrando consistentemente trimestre a trimestre. Esse é o meu terceiro indicador que eu olho. Cuidado também com lucros não recorrentes. Utilização de lucros através de lucros acumulados e reservas de lucros. Tá? A gente tem que olhar lucro líquido, balanço com lucro líquido e olhar se esse resultado realmente está espelhando a área operacional correta desse resultado desse exercício, tá bom? Cuidado com lucros que são inseridos na DRE e que não são recorrentes realmente do motor, da roda que essa empresa gira, daquilo que ela sabe fazer. Ok? Vamos lá. Quarto indicador, preço por lucro. Esse é o melhor. Por quê? Vamos lá? O preço por lucro, eu pego o preço da ação naquele momento da bolsa e divido pelo lucro que essa empresa está gerando. Quanto menor o valor de PL, que a gente chama de PL, preço por lucro, não confundir com patrimônio lucro, PL, patrimônio lucro, esse aqui é um indicador, não é um local de contabilização do balanço patrimonial. O P/L é preço por lucro. Então,
É o preço do mercado que a ação está naquele momento, dividido pelo lucro. Isso indica o quê? Qual é o que eu estou pagando, quanto que eu estou pagando por essa empresa. Quanto menor o PL, melhor é. Mas vamos lá. Pode ser uma grande oportunidade ou pode ser um alerta, porque essa empresa ou ela está diminuindo o preço, está diminuindo o lucro muito fortemente. Em alguns momentos, esse PL ele fica desequilibrado, onde momentaneamente o meu lucro diminui, consequentemente o meu preço que aqueles agentes econômicos estão querendo pagar diminui também e o meu PL fica desequilibrado bem baixo. Mas a empresa é uma boa empresa que gera ROI e momentaneamente ela está com esse PL baixo. Essa é uma grande empresa. É assim que o Warren Buffett faz muito a análise dele. Ele adora empresas descontadas, extremamente descontadas, com reversão de aproveitamento de lucratividade. O Warren Buffett usa muito essa estratégia do preço sobre lucro, porque ele quer comprar ótimas empresas por preços baixos. Então, o PL é um dos melhores indicadores que nós temos para poder analisar boas empresas, bons custos-benefícios. Então, esses são os 4 indicadores fundamentalistas que eu uso para poder saber o que eu vou comprar. Agora, quando eu vou comprar, eu uso a análise gráfica. Eu vou fazer um vídeo aqui também para vocês sobre o quando comprar. Em que momento eu vou comprar essa maravilhosa empresa que eu analisei com esses 4 indicadores. Muito bem. O mais importante, então, não use esses múltiplos só isoladamente. Use com análise gráfica, com estratégia, com cenário macroeconômico e com ciclo de juros. É assim que eu busco ações baratas, lucrativas e com ótimo potencial de crescimento. E sempre nós conseguimos fazer esses 3 marcos aí coloridos para encontrar maravilhosas ações que vão gerar 100%, 200%, 900%, até 1000% de lucratividade durante um período de 3 anos, 4 anos, igual foi Rumo Logística lá em 2016, quando a gente indicou a Rumo Logística por conta desses múltiplos e desses macro estratégias para escolher os ativos. Então, isso é muito importante, gente. Não pode usar só uma coisa isolada. Tem que ser uma estratégia testada, comprovada e validada com esse tipo de macro ideias para a escolha de boas ações. Vamos lá. Importantíssimo. Curta o vídeo. Se você achou que esse vídeo foi importante para você, põe aí um joinha aí para a gente que curta o nosso vídeo. Inscreva-se aqui no canal, porque temos vários vídeos todas as semanas sendo incluídos aqui no canal, mostrando para vocês a maneira correta de se investir, buscando renda passiva e buscando carteiras eficientes e liberdade econômica e financeira. Importantíssimo. Compartilhe com seus amigos, compartilhe com os nossos colegas servidores públicos esse vídeo e esse canal para que eles possam se instruir. E outra coisa, ative o sininho das notificações para você ficar sabendo de tudo que está acontecendo aqui no nosso canal, aqui no YouTube. Grande abraço, espero vocês no próximo vídeo.